Estamos iniciando a nossa programação de hoje e o tema em pauta é riscos e cuidados, escorpiões e morcegos. Muito bem, e para isso nós estamos convidando, inicialmente, o Dr. Guilherme Pupulin. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar esclarecendo um pouco das atividades realizadas pelo Centro de Controle de Zoonose. Lembrando que o Guilherme é médico veterinário, graduado na Unicesumar e é mestre em farmacologia pela Unesp e gerente do CCZ. Também temos como convidada a Grace Alarcão. Grace, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estamos muito felizes de estar aqui. Lembrando que a Grace é médica veterinária, graduada no Unicesumar e especialista em higiene e inspeção de alimentos. Muito bem, voltaremos então no próximo bloco com esse tema interessante sobre os riscos na saúde, sobre morcegos e escorpiões. Saúde hoje, 14 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Estamos de volta ao nosso programação de hoje. Lembrando que nesse bloco nós vamos falar sobre riscos e cuidados com relação aos escorpiões. Bom, inicialmente com o Guilherme, quando é que a gente encontra as espécies mais comuns? Onde e quando? As espécies mais comuns encontradas de escorpião na região de Maringá são os escorpiões amarelos e os escorpiões pretos, né? Normalmente eles vão estar alojados em um quintal que tem tem um jardim grande, que não tem uma limpeza adequada desse jardim, também onde vai ter entulhos, restos de obra como telhas e tijolos, são os locais que eles costumam se alojar, né? E quando o quintal não está bem limpo, esses escorpiões tendem a entrar
dentro da residência, né? E ficam escondidos em frestas, em rodapés de porta, em roupas que estão no chão, até mesmo dentro de sapato. Guilherme, recentemente a gente leu no jornal de Maringá a notícia que havia uma infestação de escorpiões. Quais as regiões mais acometidas ou ela acontece em todos os locais? Certo. O escorpião, ele não tem posso dizer assim, que ele não tem uma classe social. Ele vai estar em todo local. A gente tem na cidade de Maringá, as reclamações são constantes em todos os bairros, né? Então, ele se adapta muito fácil aos ralos, né? Então, por isso ele acaba indo de um local para o outro muito fácil. Bom, o escorpião, na verdade, ele seria um aracnídeo, mas ele é considerado também como um animal? Sim, ele é um animal sinantrópico, né? Que ele é um animal de vida da mata, ele vive na mata e que pela sua capacidade de adaptação, ele conseguiu viver nos centros urbanos, dentro das cidades, né? Ele conseguiu se adaptar. Então, por isso ele recebe esse nome de animal sinantrópico. Guilherme, bom, vamos supor que em casa o indivíduo está lá, né, limpando o jardim e ele é picado pelo escorpião, entendeu? Quais são os sintomas nesse caso? Certo. Quando os sintomas aparecem rapidamente, em menos de 3 horas eles já vão estar aparecendo. Os cuidados que devemos ter em relação às pessoas mais idosas e às crianças, assim como as pessoas imunodeficientes, que elas podem estar apresentando um sintoma apresentando um sintoma mais exacerbado, que a princípio pode ser uma dor localizada, né, no local da picada, e depois pode ir para um aumento do batimento cardíaco, tá? A pessoa começa a suar, começa a babar, e aí ela tem que ficar atenta a essas alterações, também náusea e vômito, e já procurar um atendimento médico. Nesse caso, por exemplo, a gente é picado por um escorpião. A primeira reação é o indivíduo querer amassá-lo, né? No caso, é importante que seja identificada a espécie ou os escorpiões, o tratamento independe do tipo da espécie do escorpião? Não, é importante que ele seja identificado. Então, se você viu o animal, o escorpião que lhe picou, você tenta separar ele e levá-lo junto ao hospital para que possa ser feito o tratamento. Porque daí vão identificar a espécie e saber qual o tratamento mais adequado. Bom, no caso, então, o indivíduo foi picado, tem aqueles sintomas que você disse, o tratamento a seguir é levar para o hospital. Sim. Grace, no caso, o indivíduo é picado, né, pelo escorpião. Então, ele tem que ser levado ao hospital. Sim. Existe perigo de óbito? Sim, se a pessoa não for levada rapidamente e se não houver um atendimento adequado, ela pode ir a óbito, né? E o óbito vai estar relacionado à forma grave, né? Que vai estar ligado ao choque, né, e o edema pulmonar. Cada paciente acho que reage de uma forma diferente à picada, né? Sim. Depende também da quantidade de veneno inoculado? Isso, depende da quantidade, da massa corporal da pessoa, da sensibilidade dela. É importante, porque às vezes certos pacientes têm uma sensibilidade, sim, outros, né, são mais sensíveis ou menos sensíveis, né? Sim. Aqueles que têm maior sensibilidade, o risco é maior, então. Sim, o risco é maior para idosos, né, e para crianças. Bom, e qual a maneira de você evitar a presença desse animal? Então, tem várias maneiras, porque os escorpiões, eles podem estar na área externa e na área interna das residências, né? Então, maneiras de evitar: acondicionar adequadamente o lixo, não jogar lixo em terrenos baldios, né? Não praticar queimadas nesses terrenos baldios, porque vai desalojar os escorpiões. Telar ralos. Ele entra pelos ralos também? Sim, ele entra. Você era só barata? Não, então essa é a questão, porque o principal alimento do escorpião são as baratas. Ah, que legal. Né? Então você tem que combater esses animais, baratas, aranhas, grilos, que são os alimentos deles, né? Preservar também os seus predadores naturais, né? Algumas aves, alguns lagartos, pequenos macacos, né?
que podem se alimentar dele. E basicamente isso, né? Bom, caso você encontre um escorpião, né, o que deve ser feito? Bom, primeiro manter a calma, né? E procurar não matar esse animal. Tentar de algum jeito isolar ele ou com uma caixa, alguma coisa, ligar para o 156, que é a ouvidoria da prefeitura, né, para gerar uma ordem de serviço para nós. Daí o fiscal vai até o local, vai recolher esse animal e vai dar as devidas orientações às pessoas. É interessante lembrar também que a gente encontra muito escorpião nos desertos, né? Inclusive no Saara existe muito. Eles são escorpião. muito resistentes, né? O período mais ativo deles é nos meses mais quentes e principalmente nos períodos de chuva, porque daí ele tem que se desalojar do abrigo dele e procurar um novo lugar. Então daí é a época que mais tem escorpiões. Grace, por que ocorre a infestação dos escorpiões? Então, na espécie de maior importância aqui, que é a Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, a reprodução é feita através de partenogênese. Então, não precisa ter o acasalamento para a fêmea parir, né? Nessa espécie só existem fêmeas. Então, as fêmeas elas têm parto 2 vezes por ano e cada parto são 20 filhotes. Então, assim, se você fizer uma conta, é absurdo o número. Por isso que essa infestação e a dificuldade de combater esse animal. É bem interessante isso, não é? Sim. Por isso que ocorre, então, a infestação, né? É uma espécie muito evoluída, né? Muito bem. Nós estamos terminando esse bloco agora, lembrando que vamos ter agora no bloco Saúde Mental a participação da psicóloga clínica Michele Maimone. Lembrando que você, prezado telespectador, pode participar conosco, né, enviando perguntas para o nosso bloco, né, para a Michele, respondendo perguntas nessa área, através do nosso Facebook. Né? É muito importante que você tenha participação no Facebook, não só enviando perguntas, como também vendo os nossos vídeos no setor de álbuns. Né? Então, vamos fazer a seguinte pergunta para a Michele. Michele, o consumismo traz felicidade? Olá, Dr. Nelson. É um prazer estar aqui no Bloco Saúde Mental, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. A mídia coloca para nós que nós devemos consumir para sermos felizes, ter o carro do ano, roupas da moda, viajar, enfim, que quanto mais a gente pode adquirir os objetos que estão colocados, mais feliz nós vamos ser. Eu acredito que nós temos que pensar mais sobre isso, refletir um pouquinho. Será que a felicidade está só naquilo que eu posso ter e comprar? Eu acredito que não. Até porque os objetos são algo que naquilo não está a nossa felicidade verdadeira. A felicidade é algo muito mais complexa. O que é colocado para a gente é que eu mereço, então eu devo comprar. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu trabalho tanto, né, é um esforço, eu tenho uma vida difícil, eu tenho dinheiro, eu mereço comprar aquilo. Acho que a pergunta deve ser outra. Em vez de eu mereço, a gente deveria perguntar, será que eu preciso daquele objeto? Olha o tanto de trabalho que eu tive que ter para ganhar aquele dinheiro, para poder comprar aquilo. Será que aquilo vai me trazer realmente tanta satisfação pessoal? Então, na minha opinião, não é no consumo que nós vamos encontrar felicidade. A felicidade está na espiritualidade, nos vínculos afetivos, no seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, né? Na sua satisfação pessoal, que é algo muito mais complexo do que o seu poder de compra. Obrigado, Michele, pela tua participação. Lembrando que no próximo bloco nós vamos falar sobre morcegos. Saúde hoje, 14 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você.
Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Faculdades Maringá. Vestibular 2015 Faculdade Maringá. Provas para os cursos de Administração em Análise de Sistemas, Comércio Exterior e Marketing e ainda para os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Inscrições até dia 21 de novembro. Provas dia 23 de novembro. Informações pelo telefone 3027-1100 ou pelo site www.faculdadesmaringá.br. Faculdades Maringá. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, abordando o tema riscos e cuidados com relação aos morcegos. Guilherme, você poderia explicar qual a importância do morcego para a saúde do meio ambiente? Então, primeiramente falando da saúde, né? O morcego ele é importante porque ele faz parte do ciclo do vírus da raiva, né? Que é a doença da raiva. Então ele tem uma importância para a saúde por conta da raiva, também outras doenças que ele pode estar transmitindo, como criptococose, que vai causar uma doença pulmonar e até mesmo um tipo de meningite, e também a ebola. Então por isso ele é importante para a saúde, porque ele pode estar transmitindo doenças aos homens, né? Doenças zoonóticas, né? Que passam de animal para humano. E para o meio ambiente, mesmo que esses animais tenham toda carregam aquele histórico de serem vampiros, que chupam sangue, isso não é de todo uma verdade. Existe um morcego que chupa o sangue, não aqui na nossa região, né? Na nossa região não foi encontrado ainda este morcego, mas a maioria dos morcegos que aqui se encontram, eles se alimentam de insetos e de frutas. Então ele tem uma importância para o meio ambiente, porque ele vai estar controlando a população de insetos, ele vai estar comendo muitos insetos e ele também, ao comer as frutas, ele vai estar disseminando a semente dessas frutas. Então ele vai fazer com que melhore a flora da nossa região. Então por isso que ele é um animal que deve ser respeitado, não devemos matá-lo, porque ele tem a sua importância para o meio ambiente e, consequentemente, para a nossa vida. Bom, você ressaltou, então, essa importância do morcego, inclusive na polinização, né? Que isso é fundamental, né?
e também com relação à transmissão do vírus da raiva, né? Mas ela é única e exclusiva do morcego ou também ela pode ser encontrada em outros animais, por exemplo, como cachorro, como gato? É muito importante essa questão. O vírus da raiva ele é transmitido por qualquer mamífero, então um humano, nós, homens, um cachorro, gato e, muito bem dito, o macaco, também pode estar transmitindo o vírus da raiva, pode estar transmitindo a raiva. Mas não são todos que estão com o vírus da raiva. Então, como a gente não consegue identificar qual o animal que é portador do vírus da raiva, a gente preza para que não dê alimento, por exemplo, aos macacos no parque, porque você não sabe qual vai ser a reação deste animal, né? Ele está ali dentro vivendo no meio da mata, a gente chega próximo a ele pode muito bem deferir uma mordida e você nem sabe por que está sendo atacado e talvez possa estar sendo contaminado com alguma doença. Então a gente pede para que tome cuidado em relação a qualquer tipo de agressão, seja por gato, por cachorro ou por macaco. Grace, com relação à conduta de você encontrar, por exemplo, um morcego na tua casa, ou no forro, né, ou mesmo no chão, qual é o procedimento a seguir? Há duas situações, né? Em relação aos morcegos dentro do forro, a gente orienta o seguinte: primeiro, verificar todas as aberturas que eles podem estar saindo, né? Vedar todas elas e deixar apenas uma abertura, que é para onde que ele vai sair. E o morcego, geralmente, a hora que ele sai é no crepúsculo, é o entardecer, né? Que ele sai para buscar alimento. Depois que ele sair, você coloca nessa única abertura principal que deixou uma vedação provisória, tá? Daí no outro dia, antes do entardecer, você retira essa vedação provisória, porque às vezes alguns morcegos ficaram ali dentro ainda. Então esse processo você faz mais ou menos durante uma semana. Daí quando não tiver mais nenhum, essa abertura você faz uma vedação permanente, né? E tem o caso se você encontrar um morcego dentro da sua residência, né? E então, primeiramente, não ter contato direto, fechar as portas que dão para os outros cômodos da sala, você tentar isolar esse animal, ou com uma caixa de papelão, uma toalha, alguma coisa, daí ligar para o CCZ, ou no 156, na ouvidoria, registrar lá, o fiscal vai até o local, recolher o animal, e daí a gente envia isso lá para Curitiba para fazer o exame da raiva, para ver se ele está positivo para o vírus. E no caso das pessoas que lidam com macacos, alimentam macacos nos bosques, ter essa lembrança, né? Se for picado, mordido, né? No caso pelo macaco, né? Procurar o serviço. Se puder prender o macaco também é importante, né, Guilherme? É um pouco difícil, né? Mas você conseguir pegar aquele macaco responsável... Até nessa situação, caso um cachorro ou um gato, pode ser até o seu animal mesmo, tenha mordido você, a gente pede para que observe esse animal durante o período de 10 dias para ver se ele teve alguma alteração. Porque na grande maioria das vezes, caso o animal seja positivo para o vírus da raiva, ele vai estar tendo uma alteração do seu comportamento num período de 10 dias. Então a gente pede para que observe esse animal, mas que mesmo assim dê a ele água e alimento. Não deixe o animal passar fome nem sede. Bom, o nosso tempo infelizmente terminou. Agradeço a participação do Guilherme, a participação da Grace, né? Foram importantes nesse esclarecimento, né, sobre essas doenças né, que podem comprometer a saúde do ser humano. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 14 anos com você.